Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa jornada aqui no nosso digital que já está se encerrando, né? Tem visto que já estamos no mês de maio, e junho e julho aí já encerramos nosso semestre, então temos poucos conteúdos para abordarmos, tendo visto que já conseguimos destrinchar muita coisa, né? E os conteúdos principais de direito digital é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? É ali a lei de acesso à informação, o marco civil da internet. E seus impactos na nossa sociedade atual. E foi dado uma grande introdução em relação aos sistemas, a incidência dele em cada ramo do direito, certo? Pois bem, mas hoje a gente vai dar prosseguimento. Semana passada a nossa aula foi um pouco mais curta. Nós abordamos um conteúdo voltado a assinaturas eletrônicas, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas eu preparei aqui uma sequência de slides para a gente ir falando tema por tema sobre, sobre algumas coisas aqui que eu entendo que é pertinente para a gente, que é pertinente para a gente estar verificando tudo, tá? Pois bem, eu vou começar a compartilhar aqui convosco a tela. Ah, não. Só um instantezinho. Apresentação de slides. Tudo bem. Muito bem. Pessoal, legislação digital e privacidade. A gente sabe que o nosso direito digital, a principal característica dele é informar o estudo feito do impacto da tecnologia que temos no mundo atual para com a, a sociedade, juntamente com seus aspectos jurídicos, jurídicos, né, no nosso mundo. O principal, se a gente pudesse definir direito digital em algumas palavras, a gente poderia definir ele em privacidade, liberdade e responsabilidade. E virtual. Daria para fazer esse jogo de tags e a gente poderia já entender. Então, o que acontece é que o nosso direito digital ele baseia em legislação, que a gente considera essa legislação digital, e pensando na privacidade. Onde eu quero chegar com isso tudo? A gente chama de legislação digital tudo aquilo que vai incidir no meio digital. Só que aí que está o pulo do gato. Vai vir questões de concurso público para vocês ao longo da vida de vocês, que ela vai estar perguntando se direito do consumidor existe algum artigo, alguma legislação digital que incidiria o mundo digital, né? Qual que é a resposta? É sim. Porque lembra aquele princípio que eu sempre falei para vocês desde as nossas primeiras aulas lá? Que é o quê? O direito digital vai incidir sobre todos os ramos do direito. Pois é, pessoal. Então, nós vamos ver aqui, ao longo dessa aula, as novas relações no ambiente digital, responsabilidade civil. Nós vamos dar uma pincelada nesse conteúdo do direito civil, que é extremamente bom, extremamente importante. Nós vamos ver alguns exemplos de direito do consumidor, algumas regulamentações são aplicadas. Vamos dar uma breve pincelada na lei das startups. Esse conteúdo a gente não vai explorar tanto, mas vamos dar uma breve pincelada nesse conteúdo. O contrato perfeito com influenciadores digitais, como que funciona isso? Como que funciona? Assinaturas eletrônicas que a gente viu semana passada, vamos dar uma pincelada e relembrar alguma coisa do Marco Civil e o Regulamento Geral,
de proteção de dados. Pois bem, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos trouxe vários conceitos, trouxe várias diretrizes, objetivos relacionados à nossa disciplina. Ocorre que uma realidade muito presente hoje em dia, com essa questão de proteção de dados, e bota proteção nisso, né? E com relação a contratos, vínculo, é o certificado digital. Para quem não sabe, o certificado digital nada mais é do que uma ferramenta digital. Normalmente é um pendrive, que eu mostrei para vocês, um pendrive ou um cartão. Mas tudo utilizando a tecnologia USB, né? USB. Esse certificado digital ele tem várias modalidades, né? Certificado digital A3, para pessoa física, né? O A3 para pessoa jurídica, o A3 em nuvem, enfim, etc. Tudo isso. O certificado digital, ele é o token, né? É o token ali que temos presente na nossa vida. Token nada mais é do que uma chave, né? Nada mais é do que uma chave. E esse certificado digital ele vai servir para quê? Ele tem duas características muito gritantes dele. Ele vai servir como uma espécie de identidade tua para você acessar algo na internet ou acessar algo é, na ou acessar algo no modo offline. E ao mesmo tempo ele vai ser uma forma de armazenar dados seu, certo? Armazenar dados seu para você poder ter acesso àquilo. Então, opa, armazenar dados. Então vai ter ali dados pessoais seu, às vezes dados sensíveis, que vão estar armazenados naquele certificado digital e que vai servir de identidade para você acessar algo. Então, tá vendo esse binômio, essa dupla personalidade do certificado digital, que é o quê? O acesso e o armazenamento de dados. Ele tem o direito e o dever com ele ali. E não é comum vermos propagandas como essa, né? Dependendo do certificado digital que a gente compra. Normalmente ele tem duração de 3, 4 anos, dependendo de onde que a gente adquire. Temos ali uma faixa de preço. Pois bem, e aí, pessoal? É, Nessa toada aqui da nossa disciplina, né? Nessa toada da nossa disciplina, nós temos que entender que a nossa privacidade ela vai ser muito debatida ainda. Ela vai ser muito debatida ainda. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é, é que hoje a gente vive num, um mundo um pouco estranho. Um mundo um pouco estranho em que sentido? No sentido que a liberdade de expressão, ela vem sendo objeto de muito debate, né? Mas não um debate para consolidar a liberdade de expressão, mas um debate para restringi-la de alguma maneira. O que ocorre é o seguinte: o que ocorre é que temos muitos agentes estatais ao longo no nosso globo terrestre, não é uma realidade só aqui do Brasil, nada disso, nada disso, é uma realidade do mundo todo. Temos muitos agentes estatais que querem ditar o que deve ser feito, que querem ditar o que pode ou não ser dito, né? E nessa toada de querer decidir que pode ser dito e não pode ser dito, a gente caminha muitas vezes para um regime totalitário. A gente caminha para uma ditadura a nível global, né? Não estou falando que vai surgir uma ditadura mundial. Não é exatamente isso. Poderia ser se a gente estudasse? Eles poderiam chegar a essa conclusão, né? Vendo ali algumas diretrizes da ONU e tal, você poderia chegar a essa conclusão, né? Agenda 2030, por aí vai. Mas não é assunto de agora. Mas a gente verifica que, a nível mundial, várias nações elas vão caminhar para esse sentido. O que acontece? Desde o advento da internet, o ser humano, o indivíduo, ele passou a poder se expressar cada vez mais. Poder se expressar. Então, algum político fazia alguma porcaria, algum político cometia algum crime, e ele ia lá na rede social e falava: esse cara, ladrão, vagabundo, sonegador,
cara cometeu ocultação de patrimônio, o cara fingiu que o sítio, fingiu que a casa, etc, etc, não era dele, mas era dele. O cara fez lavagem de dinheiro, né? O cara cometeu corrupção ativa. E a população mundial ela passou a poder criticar esses caras na rede social. Que antes não tinha. A TV ela não dava, nunca deu voz para a população. Papo nunca deu. Nunca deu. E a internet passou a dar. E aí, com essa liberdade que os indivíduos passaram a ter, com essa liberdade que os indivíduos passaram a ter, esses agentes estatais que não gostou disso, porque quanto mais se fala sobre os problemas, mais pessoas vão se conscientizar, mais difícil vai ser de permanecer no poder. Esses agentes estatais passaram a entender, opa, tem que fazer alguma coisa aqui para calar esse povo, né? E aí foi surgindo alguns entendimentos de tribunais, foi surgindo entendimentos doutrinários, foi surgindo entendimento da legislação, que entendeu que o ambiente digital ele deveria ser um pouco mais restrito, deveria ser um pouco mais combatido as críticas que eram feitas nesse ambiente digital. E a gente chega nesse nosso ano de 2024, nesse nosso ano de 2024, em que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que a gente vai falar na rede social, para não ofender alguém, para... Bem, pessoal, deixa eu dar um cortezinho aqui, mas vamos lá. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai publicar. É, e vocês lembram eu já até falei para vocês da figura do bobo da corte, né? A figura do bobo da corte que existia no Império, que existia na monarquia. Ele servia para quê? Para criticar o rei, para criticar o monarca e mostrar o quanto aquele monarca era democrático. Porque se deixava se o rei deixava alguém criticar ele, fazer piada com ele, então tá tranquilo, né? Aí eu pergunto, a gente pode falar de qualquer político hoje? A gente pode falar de qualquer agente estatal hoje? Não. Nós nós estamos vendo muitas pessoas sendo investigadas por instâncias superiores, perseguidas, censuradas por suas palavras? Ou estamos vendo muitas pessoas sendo condenadas por corrupção, por suas palavras? Pois é. É a pergunta. Isso é um regime democrático? Difícil, né? Difícil. E aí, a nossa matéria aqui no slide que eu trouxe para vós neste instante aqui é o seguinte. Vou voltar aqui no F5. É que a nossa disciplina, é que a nossa disciplina, ela vai trazer que essas leis, elas vão estar sendo elas vão estar sendo usadas como fundamento desta realidade de censura, de perseguição que existe no mundo hoje. E eu peço que quando vocês estiverem vendo essa aula, prestando atenção nesse conteúdo, eu quero que vocês deixem de lado qualquer posicionamento ideológico, político de vocês e pensem com empatia e pensem, e se fosse comigo? Entendeu? E se fosse comigo? Porque já temos pessoas de ambos dos espectros políticos sendo perseguidas por suas palavras. Pessoas que representam direita no Brasil estão sendo censuradas, etc, etc. Partidos que representam a esquerda no Brasil também estão sendo censurados. Então, é uma coisa que vai se alastrar. E a fundamentação dessas decisões de instâncias superiores, o conteúdo jurídico dessas instâncias superiores é Legislação de Proteção de Dados, Constituição Federal, etc, etc, etc. Então, o que ocorre? Uma reinterpretação da legislação para se aplicar com a contemporaneidade. Então, é feito um monte
de um monte de... Qual que é a palavra correta? Um monte de armadilhas, um monte de teorias para fundamentar a restrição da liberdade de expressão através da nossa legislação que envolve direito digital. Por quê? Por quê? Porque as pessoas estão sendo perseguidas, as pessoas estão sendo censuradas no mundo todo por suas coisas ditas na internet. É isso. O grande fio da meada é isso. E aí, pessoal, saindo dessa questão da liberdade, nós temos as novas relações no ambiente digital, que nada mais é do que contratos feitos na internet. Nada de haver contrato. A folhinha aqui, até deu um bugado aqui por causa do filtro. Mas, dá pra vocês verem aqui. Aí, agora dá pra ver. Contratos feitos na internet, pessoal. Então, o que normalmente está ocorrendo? Você faz uma compra na internet, você adquire um curso, você paga lá com seu cartão, etc, etc. E você assina um contrato. Esse contrato você pode assinar ele através das ferramentas que eu disse anteriormente para vocês na aula passada. E também podem ser assinados por certificado digital ou um trechozinho ali que você, com o mouse ou com qualquer outro objeto, você assina, escreve ali todo feio seu nome, e depois vai ter um código lá, informar a data, tirando uma selfie para você. Tudo isso é assinatura. Tudo isso é assinatura. Então, isso nada mais é do que uma nova forma de interação online que existe hoje na internet. Então, através das plataformas digitais, a gente redefine como que as partes se comunicam e negociam. Antes era no tete-a-tete só, era só no papel, tal, assinou, vai lá, reconhece cartório. Mas hoje, cara, uma hora o cartório vai acabar. Com as tecnologias da blockchain, com as tecnologias do QR Code, que é ali uma forma de comprovação, com essa tecnologia perde a necessidade de ter cartório para uma determinada vertente. Outra vertente vai falar que o cartório vai se aproximar disso, vai se adaptar a esse mundo e vai continuar existindo. A vertente mais libertária afirma que não haverá necessidade de cartórios no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não aposto em nada, eu não sei. Não faço ideia do que pode acontecer. Responsabilidade civil. Pessoal, primeiro, vamos parar de compartilhar a tela aqui e vamos primeiro relembrar ou introduzir o que é responsabilidade civil. Como é o conteúdo é, de responsabilidade civil, né, que é uma disciplina bem... o conteúdo de responsabilidade civil, ele é bem fácil assim, da gente entender ele. O que ocorre? Ele nada mais é, pessoal, ele nada mais de um ramo do direito que trata a obrigação de reparar danos causados por uma pessoa a nós. Existe um- o Instituto do Dano Moral e o do Dano Material, que é um grande exemplo disso, né? Então, o que que acontece? O que acontece? Se a gente jogar isso aqui, ó, esse conteúdo, quer ver? Vou até abrir o chat GPT aqui só para mostrar para vocês. Que o chat GPT ajuda a gente a entender, assim, com grande maestria, um resumo ali de alguma disciplina. Então, eu vou até compartilhar aqui o chat GPT conosco. Então, olha só, ó. Até pedir para ele fazer uma espécie de apostila aqui para a gente entender. Só um breve resumo, ó. Nós temos alguns princípios aqui, tá? Alguns princípios. Tipo de responsabilidade. Subjetiva. Foco na culpa como fator determinante. Objetiva. Baseado no risco e não na culpa,
Código Civil. Solidária, quando mais de uma pessoa é responsável pelo dano, e subsidiária, como uma parte responsável apenas após esgotar as alternativas primárias. Muito bem. Tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui é o quê? Quando a gente estuda responsabilidade civil, a gente vê que determinadas situações você pode não ter a culpa, entendeu? Você pode não ter a culpa por aquilo que você fez. Mas como aquilo é definido como responsabilidade objetiva, você vai pagar por aquilo, você vai ser responsável e acabou. A subjetiva vai haver a necessidade de comprovar que você teve culpa por aquilo. Objetiva é essa. A solidária é quando várias pessoas vão ser responsabilizadas por aquilo. Enquanto que a subsidiária, ela vai ser aquela, opa, esse aqui é responsável. E esse aqui também. Se esse aqui não conseguir resolver, esse aqui vai resolver, esse aqui vai ser responsável. É isso, um breve resumo, tá? Um breve resumo. Então, o que acontece? Vamos voltar a compartilhar aqui com vocês, só para a gente entender um pouquinho dessa disciplina aqui que vocês vão ver bastante. Elementos da responsabilidade civil. Conduta, aquilo que você age ou deixa de fazer, que gera o dano, gera o erro, que gera ali a responsabilidade de você indenizar a pessoa. O dano nada mais é do que uma lesão a um bem, um direito seu, né? Você lesionou ali o patrimônio de alguém, vai pagar por isso. Você lesionou ali o direito da pessoa, que é a sua honra, né? Você cometeu calúnia, cometeu injúria contra ela, você vai ser responsabilidade civilmente por aquilo. Nexo causal, relação entre a conduta e o dano. Aquilo que você fez necessariamente tem que ter influência no dano. Se você fez uma coisa nada a ver com o resultado da merda que aconteceu com a pessoa, você não é responsável por aquilo. Quebrou o nexo causal, você não é responsável por nada. Acabou. E aí depois vem a questão da culpa, negligência, imprudência e perícia. Enfim, por fim, só para vocês entenderem, forma de reparação financeira ou moral. Peraí, mas como assim moral, professor? Tudo bem, eu entendo alguém ser indenizado financeiramente, mas como assim moralmente? Famoso direito de resposta, direito de retratação, dever de retratação. Você falou um monte de porcaria de uma pessoa em rede nacional e depois, e- beleza? E depois a pessoa, o juiz determina que você faça uma retratação, novamente retratacional, pedindo desculpa àquela pessoa, informando quanto que ela é digna, né? É um exemplo moral. Enfim, e aí nós temos aqui exemplos, né? Exemplos aqui, dano moral, prejuízo à honra, imagem, reputação da pessoa, dano material, perdas financeiras, patrimoniais, dano ambiental, reparação envolvendo o ambiente e por aí vai. Vários exemplos aqui que a gente pode estar abordando aqui convosco. Vários temas. Muito bem. E aí, pessoal? E aí? Dando pausa aqui? Dando pausa aqui. Responsabilidade civil vai ser esse conteúdo. E retornando aqui ao nosso slide, retornando aqui ao nosso slide, nós temos o seguinte. Nós temos que existe uma responsabilidade civil, existe a questão de você reparar o dano que você comete a uma pessoa, e isso não vai ser diferente no ambiente digital. Não vai ser diferente. Eu fui lá, gravei um vídeo, fui lá, gravei um vídeo falando um monte de porcaria, postei no story falando um monte de porcaria sobre uma pessoa. Cara, você vai ser responsabilidade por aquilo, cara. Você vai pagar uma indenização, você vai ser obrigado a fornecer alguma coisa para ela. Com a retratação, vai dar merda para você. Vai. Mas não adianta, não adianta, não adianta. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Muito bem. Além do direito civil, responsabilidade civil, nós temos o nosso direito consumidor. Olha que legal. Direito consumidor, como o próprio código define, é para defender o consumidor. Para defender o consumidor. E aí, pessoal? E aí, o seguinte. Então, galera, o que vai acontecer? O nosso bendito direito digital, vou falar agora sobre direito consumidor, né? Gente, quem nunca presenciou, né, uma situação que a gente
um idoso, né? E a e uma loja. Lamentável, lamentável. O Código do Consumidor nada mais é do que para proteger os direitos do consumidor, né? As compras que ele faz, né? Então, às vezes, você tem lá uma oferta anunciada, R$ 300 ou, sei lá, um aparelho celular. Chega lá em 500. Cara, você tem o direito de comprar, velho. Você tem o direito de comprar pelo que foi anunciado. Ah, e se a loja não quiser vender? Ela é obrigada a vender, sob pena de crime perante o Código de Defesa do Consumidor. Ó, e um conselho aqui. Pode até não gostar da figura, pode não gostar da forma que é lidado as coisas, mas assistindo o Patrulha do Consumidor, assistindo como é que é o nome do cara? Celso Russomano, eles aprendem muita coisa. Mas muita coisa. Muita coisa mesmo. E o que acontece? É costumeiro naquele quadro lá, naquele programa, é costumeiro levar o código, de defesa do consumidor, ou seja, a legislação, e mostrar para o estabelecimento, ó, você está errando nisso, nisso, nisso. Estou aqui com o PROCON, é a Procuradoria do Consumidor, e vou falar para você, mude isso aqui, senão você está ferrado. Vou fechar seu estabelecimento, acabou. Muito bom. Então, essas coisas, pessoal, acontecem demais, 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 demais. É, E uma prática abusiva que eu quis destacar aqui para vocês é do artigo 39. O famoso dobro, né? Metade do dobro. Quantas lojas fazem isso? Quantos estabelecimentos fazem isso na época do Black Friday? Então, ele vai lá, aumenta um pouquinho o produto durante alguns meses, tá? Chega na Black Friday, ele anuncia que vai aumentar o preço. É errado isso, prática abusiva. E a questão do arrependimento, tá, pessoal? Você comprou o produto, se arrependeu e quer devolver, acabou, velho, pode devolver. 7 dias, o prazo. Quantos locais? Quantos locais lá fazer isso? Então, tudo bem. Eu citei alguns exemplos aqui do consumidor para vocês entenderem como que funciona. Aí eu pergunto: produtos comprados na internet. Vai ser a mesma coisa? Vai! Claro que vai, gente. Claro que vai. Olha, imagine, você adquiriu um curso na internet, sei lá, sobre tráfego orgânico, tráfego pago. Cara, você tem 7 dias. Você tem 7 dias para você ver se é bom o curso. E você pode pedir devolução, cara. Você pode. É o teu direito, não interessa. Você não é físico. Ah, é digital. Não interessa. Você vai ser protegido, mesma coisa. Pois muito bem. A questão do Marco Civil da Neutralidade de Rede, a gente já viu, né, nas aulas e tal. A gente pode até pular isso aqui e partir para isso aqui, ó. Eita, que isso aqui é bacana. A nossa colega é, Elaine Cardoso, nossa acadêmica do nono semestre de Direito, né? Ela. Oi? E hoje? É que eu tô gravando uma videoaula, já pausei, tá tudo bem. Não, 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 deixa eu falar. Não, não, não. É que normalmente eu fico ali no laboratório, né? Eu tô preparando os projetos, né? Aí eu vim mais pra cá por causa do fundo branco. Aí eu tô gravando uma aula aqui. Mas não atrapalhou, não. A hora que você chegou aqui, eu pausei. Pois é, pessoal. Eu achei que tinha cortado aqui, mas a videoaula fica assim mesmo, tá? Acontece. Vamos lá. Dando prosseguimento aqui, o que vai acontecer? O seu exemplo, nossa colega,
que ela faz, às vezes, propaganda para alguns comércios, né? Para alguns comércios. E aí existe esse contrato que é feito com o influenciador digital. O influenciador digital, a pessoa tem bastante seguidores, né? É, e as empresas, elas entendem que este indivíduo, ele tem a grande capacidade de divulgar o seu negócio através da rede social, porque o alcance que esse indivíduo tem é enorme. Considerando que o alcance desse indivíduo é enorme perante, perante a rede social, entende que ele pode fornecer um grande retorno financeiro. Aí eu pergunto a vocês, esse vínculo entre o influenciador e uma empresa, ele deve ser, ele deve ser de qualquer modo? Não, ele não pode ser de qualquer modo. Vai haver aspectos legais relacionados aos contratos, vai haver responsabilidade de cada um, de, vai haver direitos, vai haver deveres, o que cada um pode fazer. Ó, você vai fazer 3 publicações por dia, ok? Você vai marcar a minha empresa, vou te pagar tanto. Só pela publicação. Se a publicação tiver tantos alcances, vou te dar mais um bônus. E por aí vai, por aí vai. E por que que isso é um conteúdo importante? Porque vai envolvendo contratos, vai envolver direito civil, ok? Vai envolver responsabilidade civil, se você cometer algum erro desgramado ali. E é no mundo digital, pessoal. É no mundo digital. Quando vocês veem ali figuras como Gustavo Lima, Vini Júnior, né? Que tomara que ganhe a bola ouro, tomara que o Madrid ganhe a Champions lá e mais uma bola de ouro aí, brasileiro. Quando você vê essas figuras, a empresa não chegou nele, pessoal. A empresa não chegou no indivíduo lá e falou: publica isso aí que eu vou te pagar. Não é assim, tem um contrato, cara. Tem uma equipe jurídica para. Tem um staff ali do jogador, do famoso, que vai estar analisando tudo isso, pessoal. Tudo isso é direito digital. Tudo isso é direito digital. Pois bem, dando prosseguimento, nós falamos anteriormente sobre a assinatura digital, tá? E a assinatura eletrônica. A assinatura digital, pessoal, vocês que vão atuar realmente no mundo jurídico como promotor, como juiz, como advogado, e quem já está no núcleo de prática jurídica da Faciliter vai estar lá comigo a partir da semana que vem, vai ver que é essencial ter o certificado digital para você fazer a assinatura, para você protocolar suas petições, seus documentos no processo judicial eletrônico, para você protocolar na justiça. É necessário. É necessário. Então, é uma realidade que faz parte da nossa matéria e que vocês vão ver bastante. Vocês vão ver muito. E claro, pessoal, tudo isso que estamos vendo é tudo para demonstrar aqui para vocês que a nossa disciplina, ela demonstra, ela explica o que é cada coisa que veremos muito ao longo das nossas vidas, né? A gente viu aquela figura do metaverso nas outras aulas. E, gente, vai acontecer muita coisa, vai evoluir muito. Vai evoluir muito. Se vocês realmente assistem essas aulas, se vocês realmente observam esses conteúdos, vocês vão se preparar muito para o futuro, vocês vão estar ligados no que vai estar acontecendo. Tá? E o que acontece? A grande dificuldade é que há muitos advogados ainda formados uns anos atrás que não se prepararam para essa nova pegada que estamos tendo no mundo virtual. Vai faltar muito pelo período de 10 anos ainda vai necessitar de muita gente, vai necessitar de muita gente
nessa área digital. E aí que vocês têm que procurar todas as maneiras possíveis de vocês trabalharem com isso. Porque vai ter muito advogado, vai ter muita profissional que não vai saber como trabalhar com isso. Vai ter muito, muito, muito. E aí que vem o diferencial de vocês, de saber enxergar um problema jurídico quando vocês olham alguma situação na internet. E aí, olhando uma situação na internet, você vê que tem um problema jurídico, já manda mensagem para a pessoa, opa, posso te ajudar aqui nessa parada. E vai, e vai, e vai. Recentemente, eu tive que fazer uma análise de uma cliente, né? De ver se o juros que foi colocado na renegociação de uma dívida que ela tinha perante o Banco do Brasil estava correto. Acontece que o contrato de renegociação foi físico, mas o primeiro contrato foi feito mediante o aplicativo do BB, Banco do Brasil. E aí? E aí, se você não tiver conhecimento virtual, não tiver conhecimento, como é que você vai analisar isso? Como que você vai achar os termos do primeiro vínculo? Pois é, pois é. Tem que ter o conhecimento. Então, se você não sabe muita coisa do mundo virtual, aconselho você a se antenar. Aconselho você a fazer curso de informática, mexer um pouco mais, sabe? Fazer outros cursos aí voltados ao mercado, se preparar, porque vai cair problemas no colo de vocês que vocês vão ter que dar conta. Vocês vão ter que se preparar, vão ter que estar cientes dos problemas, passar confiança para o cliente e resolver. E resolver. Por fim, meus caros, eu vou deixar um pequeno vídeo aqui relacionado a startups, tá? Um conteúdo que a gente não vai aprofundar aqui, eu vou deixar um vídeo só para vocês saberem o que que é startup. Acredito que 90% das pessoas não sabem o que é, porque não é a realidade que tem muito aqui no interior de Mato Grosso. Mas tem nas grandes cidades. Tá? Vou deixar esse vídeo aqui a título de conhecimento para vocês. Gente, espero que tenha sido muito validosa essa aula. A gente tem uma breve pincelada aí em alguns conteúdos, explicou a incidência do mundo digital, para vocês entenderem, tá? As nossas próximas aulas elas não vão estar aprofundadas em temas difíceis, elas vão estar sendo linhas gerais de alguns conteúdos para vocês verem a incidência no mundo digital nesses conteúdos, tá? Mas para despertar a curiosidade de vocês, tá bom? E junto com isso, a nossa avaliação ela vai manter a mesma proporcionalidade com relação às aulas aqui. Essa é a nossa proposta, em vista que o conteúdo pesado do direito digital, da emenda de direito digital, ele já foi abordado. Gente, forte abraço, fiquem todos com Deus e bora estudar. Tchau, tchau. Uma ideia que faça diferença, espírito empreendedor, modelo de negócio inovador, tecnologia como atividade essencial. Essas são características de uma startup. Mas você sabe como elas funcionam? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Cláudia Bonifácio, analista da Unidade de Atendimento Coletivo de Serviços do Sebrae DF. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Lilian. Bom, Cláudia, muitas pessoas falam que startups são empresas na sua fase inicial, já outras acreditam que uma startup é aquela empresa com custos baixos, mas que cresce rapidamente. Enfim, conceitua para a gente o que de fato é uma startup. São vários conceitos realmente que ocorrem no mercado. Mas assim, um conceito bem simples para se entender é que startup é o ato de se iniciar algo. É uma ideia que geralmente precisa ter necessidade no mercado e ela geralmente é temporária, e escalável e repetível.
Ou seja, ela tem que ser viável, mas o que seria, então, a questão de escalável e repetível? Explica pra gente. Não vai ter limite territorial e ele é transversal. Então, como algumas pessoas pensam que startup é só de área de tecnologia, ela pode ser de agronomia, comércio, varejo, então, serviço. Não necessariamente ela está ligada à tecnologia, não necessariamente. Né? Geralmente, ela vem por meio de um aplicativo inovador, sustentável, mas que vai de encontro com a necessidade de todas essas áreas transversais no mercado que nós temos. Geralmente trabalha em condições como que? Incertezas, né? Muita incerteza, né? Na verdade, ela também, a gente chama que ela é temporária. Por quê? Ela tem uma vida curta, rapidamente ela pode ter uma vida muito curta, ela morre muito rápido, ou ela pode realmente crescer demasiadamente e realmente se tornar uma Google da vida, um Facebook, mas tudo inicia lá na ideia. Não tem um limite geográfico. Ela pode crescer aqui em Brasília, como foi Zero Paper, e já foi comprada por empresa internacional e está no mundo. Bom, você já falou até alguns critérios aqui para se tornar uma startup. Fale de outros, assim, só ter uma boa ideia é o suficiente? Não, aí a pessoa precisa, o startupeiro, como é dito, ele precisa participar de uma série de capacitações, principalmente programas de pré-aceleração. Esses programas de pré-aceleração, eles vão ter mentorias, vão ter pessoas, executivos de grandes empresas, diretores, empresários de sucesso, que vão estar aconselhando para a modelagem dessas ideias. Então, às vezes, a pessoa pensa que a ideia é magnífica, mas ou ela precisa de uma pivotagem, de uma mudança, ou o mentor vai dizer, olha, não vai por aí, muda a sua ideia, porque esse é o momento de errar. Na verdade, a diferença de uma empresa, uma microempresa, uma empresa normal para uma startup é a forma como ela inicia. Uma empresa normal, ela abre o CNPJ, às vezes ela não faz pesquisa de mercado, ela já vai investindo no local, no ponto, nos produtos e esquece de fazer o dever de casa. A startup não é o contrário. Ela não precisa necessariamente abrir um CNPJ no início, ela vai trabalhar aquela ideia, ela vai cometer os erros. Quanto mais erros ela cometer, melhor, porque é ali que é a chance dela realmente provar que aquela ideia é boa. E esses mentores vão estar fazendo esse trabalho de aconselhamento, de falar às vezes assim de uma forma bem ríspida no sentido de falar, ó, isso não vai dar certo. E o empreendedor tem que ter a humildade de aceitar esses conselhos, porque é melhor ele errar agora e não fazer nenhum investimento do que ele monta tudo, faz investimento alto e lá na frente ele vai ver que realmente a ideia não era boa. Você falou uma palavra aqui que é muito comum nesse meio, né? Pivotar. O que é isso? Ele vai ter oportunidade de testar para ver se o cliente realmente quer esse produto, vai comprar esse produto ou comprar esse serviço. E aí é um momento que ele pode pivotar, que ele pode mudar a estratégia da empresa, mudar o plano de ação ou mesmo mudar a ideia. Então, vamos à pergunta do Douglas Gomes, da Web Rádio Virtual em Teresópolis, Rio de Janeiro. Ele quer saber: qual seria uma média de investimento nesse negócio? Existe alguma associação brasileira de startups? Então, Douglas, não existe um valor mensurável que se possa começar uma startup. A Buscapé, por exemplo, começou com um investimento de R$400. E aí nós temos outras que podem precisar de 20 mil, 100 mil. Isso não existe um valor pré-determinado. Existe sim a ABS Startup, que é a Associação Brasileira de Startups do Brasil. E existe aqui no DF a Asteps, que também é uma associação de startups local. E precisa estar inscrito em algum órgão? Não existe essa necessidade, até porque a startup ainda é a ideia. Né? Então, não é concreta, não é formalizada. Não é concreto ainda, nem formalizado. Depois que ela realmente fazer todos esses testes, passar por um programa de pré-aceleração, verificou que a ideia realmente é boa, fez a pesquisa de mercado, aí ela vai ter a oportunidade de estar de frente para os investidores.
porque nesses programas ela é treinada a fazer os pitches, né? Que os pitches são apresentações de 2 a 5 minutos, que você tem que vender o seu peixe, a sua empresa para o investidor. Torná-la atrativa, Atrativa. Né? E ao final, assim, quando ele realmente estiver de frente com o investidor, aí sim, para ela receber os investimentos, aí ela precisa já ser uma empresa formalizada, com CNPJ, e aí cada investidor vai ter os seus critérios de negociação. A Louise Tonê, da Rádio Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba, também tem uma dúvida, vamos acompanhar. Como vender a ideia e atrair investimentos para startup? Então, nos programas de pré-aceleração, geralmente no final deles estão os investidores, onde você, startup, vai ter a oportunidade de vender a sua ideia para o investidor. Por isso a importância de participar, Por isso é né? importante de estar participando desses programas de pré-aceleração e aceleração que acontecem no decorrer de todo o ano. O investidor anjo é esse investidor que você está falando? É o tal do conselheiro? Também, o investidor anjo, geralmente, ele é uma pessoa física, né, que tem dinheiro e quer investir numa empresa. Assim como se ele quisesse investir em ações no mercado. Ele quer investir nesse novo nicho de mercado que são as startups. Você citou aqui a figura do acelerador também, né? Como fica a questão dessas empresas aceleradoras no estímulo às startups? Então, as aceleradoras, elas são fundamentais para que o empreendedor tenha sucesso com a startup, com a ideia dele. Elas trabalham na estrutura, na capacitação, mentorias, workshops, palestras, no decorrer do programa. Então, ao final do programa, eles vão estar preparados para vender a sua empresa, a sua startup para o investidor. Agora temos a pergunta do Lucas Brasil, da Rádio 13 FM, na cidade de Lagarto, em Sergipe. A grande explosão de empresas, né, no entorno e no contexto start surgiu na região da Califórnia, nos Estados Unidos, de onde saíram empresas como Google, Facebook, né, Yahoo e entre outras. Na verdade são diversas, né? E aí eu queria saber quais são as melhores linguagens de programação para se aprender, né, e até obter o mesmo sucesso dessas empresas. Nesse caso, Lucas, essa informação é mais para programador. Os programadores vão ter essa linguagem quando forem realizados os aplicativos, forem feitos os aplicativos. Esse pessoal de tecnologia está apto para falar sobre esse assunto. Agora a questão do Sebrae, como que eles estimulam essas empresas, né, nessa fase inicial? Quais são as empresas que já se destacaram e tiveram o apoio do Sebrae? Então, nós temos vários cursos, oficinas de apoio Começar Bem, cursos de oratória, Empretec, são cursos que contribuem muito para a capacitação desses empresários. E a gente sempre estimula que eles estejam participando de programas de pré-aceleração, como já foi feito pelo Sebrae em 2015. Mas durante todo o ano, sempre estão abertas essas pré-acelerações. Então, a gente estimula, a gente sabe, por meio do ecossistema do DF, né? O ecossistema é justamente a união de toda a galera envolvida em inovação. Coworks, incubadoras, aceleradoras, né? Investidores. Então, nós estamos nesse meio e a gente sempre está divulgando essas acelerações para que os empresários, os empreendedores estejam participando com a gente. O governo também participa desse estímulo, desse incentivo? Sim, muito. Inclusive a FAP, a FINEP, a Inovativa Brasil, que é um programa de pré-aceleração do MDIC, Sebrae e Fundação Certis, são realizados 2 vezes por ano, pelo menos, essas pré-acelerações. Então, o governo sempre está incentivando com esses editais de inovação para que as startups em geral tenham a oportunidade de terem esse incentivo financeiro, né? Porque nem o Inovativo, por exemplo, ele não tem esse aporte financeiro, mas ele tem todo o aporte de mentoria, capacitação, é tudo online. Então, não prejudica a atividade que a pessoa estiver fazendo em paralelo. Então, as aceleradoras e o governo tanto podem ajudar em termos de aporte financeiro real
ou em termos de capacitação, que é a maior ajuda que uma startup pode ter nesse momento de ideia, de modelagem de negócio. É o que ele precisa, realmente é capacitação. Cláudia, muito obrigada pela presença e espero que volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037. Obrigada por sua audiência e até a próxima.